Olá a todos, não sei se me conseguem ver, eu penso que já estou em direto. Eu gostava de iniciar então a segunda parte do treino de educação para a dor. Antes de começar, eu queria pedir para vocês confirmarem se me conseguem ver e se me conseguem ouvir. É importante para garantir a qualidade do vídeo. Isto hoje teve alguns percalços, algumas dificuldades. No entanto, apesar de tudo, tentamos que desse certo. Uma chamada de atenção para o facto de nós termos as aulas previamente preparadas ou este treino previamente estruturado. A Mayra tem a parte dela, eu a minha, o William e o Alan, que depois vamos juntar naturalmente e enviar a todos, para que todos possam ter acesso à informação, porque transmitir assim a informação é muita informação ao mesmo tempo, e o suporte de toda a informação vai ser importante para ver, rever e para nos colocarem as questões que quiserem. Então, consigo perceber que a Sandra já está online, Débora, Elisângela, Cícera, Débora. Oi a todos. Obrigada pela vossa presença. Eu vou esperar um bocadinho mais para ver se entretanto entram mais pessoas online e vou fazer aqui um compasso de espera para que depois consiga fazer. Oi, Cícera, tudo bem? Então, se calhar é melhor começarmos. Muito daquilo que a Mayra falou, eu também vou falar. Ou seja, vou explanar ou vou explorar um bocadinho mais. Um ponto a reter, e é fundamental, é, antes de começar, eu gostava de pedir, se alguém não perceber o que eu estou a dizer, alguma palavra, alguma expressão, ou se eu estiver a falar rápido demais, chamem a atenção. Eu sei que existe aqui um diferencial linguístico, pronto, temos expressões diferentes, temos palavras diferentes. Eu tenho aprendido muito com vocês, mas isto é uma aprendizagem contínua. Por isso, por favor, chamem a atenção, que é para eu me conseguir expressar e levar a vocês a informação da forma mais correta possível, que é isso que é importante, ou seja, não distorcer ou não alterar aqui nenhum conceito que seja importante. Então, voltando àquilo que eu ia dizer, é importante reter a informação de que a dor, por incrível que pareça, consegue ter um sentido, ou seja, um lado positivo e um lado negativo. O que é que isto significa? A dor, a Mayra já abordou e já mencionou que funciona como é um sistema de alerta, e se alerta para alguma coisa, se sinaliza para alguma coisa, é para defender. Por isso a dor é um sistema de alerta e defesa do nosso organismo, ou seja, quando ela sinaliza um desequilíbrio do organismo, significa que nós temos que entrar em equilíbrio. Isto é fundamental. Ou seja, tal como dizia Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, ou seja, nós não conseguimos controlar a dor. Existem coisas que nós conseguimos controlar, que estão dependentes de nós, e depois existem situações que não conseguimos controlar e que se devem a fatores intrínsecos que estão connosco, que nascem connosco,
e extrínsecos, ou seja, que são externos a nós. A dor é uma coisa que nós não conseguimos controlar, ou seja, não conseguimos evitar. Controlar, nós aprendemos a fazê-lo. É um processo complicado, é um processo longo, mas o sofrimento é opcional. Isto dito assim, parece um desafio. Então, nós sofremos, quando nós sofremos, é a opção nossa sofrer, não é uma opção sofrer de forma continuada, mas nós somos autores da nossa vida, da nossa história. E a descoberta de um problema que tenha inerente ou que envolva dor crónica vou fazer aqui um apontamento. Este treino foi feito para a dor crónica. Oi, Ariane, tudo bem? Foi feito para a dor crónica, ou seja, envolve vários tipos de doença ou várias tipologias de doença. Ou seja, estamos a falar de fibromialgia, estamos a falar de artrite reumatoide, estamos a falar de espondilite anquilosante, estamos a falar de síndrome de Crohn, estamos a falar de lúpus, ou seja, tudo aquilo, estamos a falar de doenças autoimunes e doenças que não têm origem autoimune e têm, por exemplo, uma maior prevalência de dor neuropática. Então, fundamentalmente é um treino para a dor. Existem vários tipos de dor, a dor moderada, a dor aguda e a dor crónica. A dor crónica é aquela, como vocês sabem, nós temos que conviver durante 24 horas com ela. Além de psicóloga, eu também tenho dor crónica. Por isso, reúno aqui algumas condições para sentir e para me colocar no vosso lugar, que é bastante difícil. Mas lá está, a capacidade de empatizar é fundamental. Ora bem, eu vou parar aqui um bocadinho de falar e eu vou cumprimentar a Mayra, que já está a ver. Gratidão. Conceição. Vânia. Muito contente por vocês estarem já a conseguirem ver. Então, o que eu estava a dizer era que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, nós podemos e devemos sempre trabalhar. Oi? Calma. O som. Conseguem ouvir melhor? Ariane? Está bom o som? Bem me tinha dito a Mayra que eu tinha que falar alto. Não consigo muito porque estou um bocadinho. A minha voz está um bocadinho rouca, mas. Ok, pronto. Então, voltando àquilo que eu estava a dizer, é fundamental nós procurarmos o equilíbrio. Quando falo de equilíbrio, é a conjugação de três coisas, três instâncias ou três dimensões que são fundamentais para o ser humano e precisam de estar em harmonia. E falo da mente, do corpo e da espiritualidade. Vou destacar a espiritualidade porque é uma dimensão que até há pouco tempo, até há relativamente pouco tempo, não lhe era dada a importância que tinha, mas existem já estudos que revelam que, por exemplo, a fé, a espiritualidade e o equilíbrio ajudavam em todo o processo de aceitação da dor e ajudavam no processo de resiliência
dos doentes que vivenciavam dor crónica. Por isso, corpo, mente e espírito ou espiritualidade são 3 dimensões que têm que estar em equilíbrio, ou que temos que tentar que esteja em equilíbrio. E eu gostava que vocês interagissem e fizessem perguntas ou colocassem questões. Por exemplo, eu agora vou falar das emoções. A Mayra fez a ponte para aquilo que é fundamental ao lidar com a dor. Vamos falar da dimensão psicológica, ou seja, o fator emocional é fundamental para a dor crónica. Nós somos feitos de emoções positivas e emoções negativas. Alguém pode mencionar quais são as emoções positivas que nós podemos vivenciar? 1, 2 exemplos. Quem quiser. Ariane, Mayra. Emoções positivas. Eu posso começar com a alegria, felicidade, que é o que eu sinto neste momento por estar aqui. E? Muito bem, Débora, felicidade. O prazer. O prazer é importante. O encontrar, e quando falamos do prazer, falamos numa dimensão de obtenção, de procura ou sensação de prazer, e falamos de coisas que nos fazem sentir prazer, e uma delas que eu também vou ter a oportunidade de vir a falar será também o prazer sexual, que é importante e continua a ser um tabu e tem que ser desconstruído. Prazer, então, alegria e amor. São alguns exemplos das emoções positivas que nós somos capazes de sentir e que devemos tentar manter e buscar e que são fundamentais para o nosso equilíbrio. Temos também as emoções, paz, Conceição. Temos também as emoções negativas. As emoções negativas são aquilo que vai gerar em nós um sentimento de frustração, de angústia. Por exemplo, ansiedade. Mais fatores negativos, ou emoções negativas, perdão. Fatores negativos ou emoções negativas que nós podemos sentir. Irritação ou irritabilidade, há um bocado falamos. A raiva, o medo, isso, o ódio, a tristeza, a mágoa. Continua baixinho. Então, conseguem ouvir melhor? Oi, Sandra. Conseguem ouvir? E agora? Precisava que vocês me dissessem se o áudio está bom ou não. Eu posso segurar melhor ou aproximar mais o micro. Ok? Então, eu vou tentar falar um bocadinho mais alto. Estava então a falar, ok? Estava então a falar das emoções negativas. As emoções negativas são, tal como eu tinha dito, ok. Ansiedade, a irritação, o medo, o ódio,
Então, é tudo aquilo que gera em nós tudo aquilo que gera em nós sensações negativas e que vai desencadear uma experiência desconfortável, ok? Uma coisa importante, qual é a relação entre a emoção e a dor? Para vocês existe uma relação direta entre a emoção e a dor? Existe. A dor física ou a doença física é uma coisa que vai afetar e vai provocar sofrimento, e sofrimento emocional. Ou seja, tudo aquilo que nós sentimos fisicamente vai ter um reflexo na parte psicológica. E tudo aquilo que nós sentimos a nível psicológico também vai ter um reflexo a nível físico. Por isso, o sofrimento emocional é uma forma também de expressão da dor. Vai debilitar, ou seja, vai debilitar fisicamente a pessoa, psicologicamente ela já está. O que é que vai acontecer? No sofrimento emocional, vai haver o afastamento da pessoa das suas atividades normais. Nós começamos ou descobrimos que temos um problema crónico com dor e vamos, ao longo do tempo, ver afetadas que áreas? Será que o nosso problema crónico ou o nosso problema de dor crónica vai ter influência na nossa família? Na relação com os nossos amigos? No trabalho? Claro que sim. Então, o que vai acontecer é que nós vamos começar a mudar. O facto de descobrirmos que temos um problema crónico, e posso falar da minha experiência pessoal, é todo um processo de descoberta. Descoberta de capacidades ou competências e também de fragilidades. O nosso mundo começa a mudar, mas o mundo de quem convive connosco também começa a mudar. É muito difícil nós percebermos que mudamos o mundo das outras pessoas, mas de facto isso acontece. Vai desencadear em nós um problema físico ou um problema que envolva dor crónica, vai desencadear em nós um sofrimento psíquico e vai acabar por desenvolver sintomatologia depressiva. Ou seja, segundo os estudos científicos, o que acontece é que pessoas que vivenciam dor crónica normalmente têm também depressão. Ou seja, a dor crónica e a depressão andam de mãos dadas. Por isso, é fundamental procurar ajuda. O que é que devemos fazer? Devemos procurar ajuda? Qual é a vossa opinião? Descobrimos que temos um problema crónico, com dor crónica. Vamos ter que conviver com essa dor 24 sobre 24 horas e sofremos psicologicamente com isso. Começamos a sentir medo, angústia, raiva, ódio, todas aquelas emoções negativas. E lá está. Tal como a Conceição está a dizer, Conceição Lobo, o que é que fazemos? Ficamos ou começamos a isolar das pessoas. Ou seja, a tendência para o isolamento é muito, muito grande. Nós deixamos de conviver. Um dos motivos que nos leva ao isolamento é um sentimento de culpa. Este sentimento de culpa é uma coisa que vai surgir quando descobrimos que temos um problema que envolve dor crónica. Quem é que aqui confirma
o sentimento de culpa, a par de todas as outras, de todos os outros sentimentos ou emoções, a culpa é uma coisa que acompanha um doente com dor crónica? Qual é a vossa opinião? Eu vou esperar um bocadinho pela vossa opinião porque é importante. Ariane, a culpa, ok? Muita culpa. Exatamente, Dilma. Muita culpa. É de facto verdade. Nós exatamente, Patrícia, sentir incapacidade de realizar tarefas. Ou seja, nós vamos começar a desenvolver, a dor crónica tem um impacto físico muito grande que nos vai impor algumas limitações, algumas ou bastantes limitações. E nós vamos começar a sentir culpa porque, em primeiro lugar, temos um problema que nos vai acompanhar o resto da vida. Nos vai transformar a nós e vai transformar o nosso mundo, ou seja, todas as pessoas que nos rodeiam. E vai limitar aquilo que nós fazemos. Exatamente, Sandra. Culpa, não. Não deveríamos sentir, porque nós não temos culpa, efetivamente. Nós não somos os responsáveis por sentir esta dor crónica ou esta dor de forma continuada que vai revolucionar a nossa vida. Mas de facto a culpa é uma coisa que acompanha, faz parte de todo o processo psicológico que é vivido pelo doente com dor crónica. Não deveríamos sentir, mas sentimos. Culpa porque já não somos quem éramos, já não somos diferentes, fazemos as coisas de forma diferente, temos que adaptar a nossa vida, temos que adaptar coisas simples. Falo por mim, que tive que adaptar algumas coisas para simplificar a minha vida e minimizar a dor. São coisas pequeninas, coisas bastante pequeninas. Vou dar um exemplo. Como eu tenho espondilite anquilosante, tenho a afetação da parte da coluna, da lombar e artrite também. Uma das coisas que eu não conseguia fazer era, quando estava a cozinhar, ter acesso aos armários, ou seja, elevar os braços para ter acesso aos armários e àquilo que eu precisava para cozinhar. O que é que acontece? Tive que mudar a disposição das coisas. Se demorou bastante. Demorou eu aceitar que realmente tinha que adaptar as minhas rotinas às minhas limitações. E ao mudar as coisas, também, ao mudar as coisas para nós, também acabamos por mudar as coisas para quem vive connosco. Se vivermos sozinhas, ametista, sim, temos que fazer tudo e adaptarmos para nós. Se tivermos a nossa família, é uma adaptação conjunta. Temos que pensar sempre do individual para o coletivo. Eu sinto dor, eu tenho limitações e isso vai ter impacto na minha família e em tudo o resto. Então, uma coisa que também é importante: o sofrimento psicológico nem sempre tem o valor que deveria. Há um bocado, eu já não sei quem é que comentou, eu acho que foi a ametista, peço desculpa se não foi, mas que dizia que os médicos não estavam preparados. E de facto não estão. Ou seja, nós vamos a um médico, a um reumatologista, a um ortopedista. Aqui em Portugal são designados ou chamados médicos de medicina interna, de doenças autoimunes,
quando se trata de uma doença autoimune, como é o meu caso, e nós estamos à frente deles e eles centram-se fundamentalmente na doença, ou seja, naquilo que é visível na doença e depois também naquilo que naturalmente os exames dizem. Os médicos não olham para nós. Então temos mais ou menos este cenário. Temos o médico atrás de um computador, sem manter contacto ocular, sem olhar para o doente, e um doente à frente, cheio de medo, cheio de angústias, sem perceber o que se passa e com uma sentença, vamos lhe chamar sentença, com uma carga, uma informação difícil de processar. Então, o médico vai perguntar: dói? Não dói? Sente? Não sente? Consegue dobrar? Consegue refletir? Consegue? E o que é que sente? O que é que pensa sobre? Falta esta abordagem do que nós sentimos ou daquilo que o sofrimento físico nos faz sentir é muito importante. E concordo com quem disse que os profissionais não estão preparados. Há um bocado a Mayra falou na importância das equipas multidisciplinares. Eu acredito que, apesar de algumas dificuldades, o vosso sistema funciona melhor do que em Portugal. Aqui é muito, pode ser mais lento porque a densidade populacional também é maior, mas aqui em Portugal ainda existe uma grande dificuldade em intervenção com doentes por equipas multidisciplinares. O que é que isto significa? Significa que não temos um acompanhamento de um doente por um reumatologista, por um fisioterapeuta, por um psicólogo, por um psiquiatra e por todas as especialidades que são necessárias para apoiar o doente. E isso não é feito. Não é feito com doente nenhum. Demora bastante tempo. Entretanto, o doente já provavelmente já desenvolveu. Esqueci-me de um elemento fundamental na equipa multidisciplinar, que são os preparadores físicos. Aqui em Portugal, vocês têm mais essa cultura do exercício físico, a importância do exercício físico na vida da pessoa, o impacto que o exercício físico tem. Cá ele não é visto, nós não temos tanto essa cultura do exercício físico. Agora, mais, mas associado à beleza em si, não ao favorecimento do exercício na vida de todas as pessoas em geral, em específico em pessoas com dor crónica. Uma coisa importante, um bocado a Mayra falou que nós passamos por fases, diferentes fases, quando descobrimos que temos um problema crónico que envolve dor crónica. Alguém aqui concorda ou discorda comigo que quando o descobrimos, passamos ou não por um processo similar ao processo de luto? Nós temos que fazer um luto da nossa dor? O que é que vocês acham? Nós entramos num processo como o processo de superação
ou de luto? A resposta é sim. Isso acontece. Ou seja, nós vamos entrar numa fase inicial, que é a fase de negação. Ou seja, nós vamos dizer que isso não pode estar a acontecer comigo. Não é justo, não acontece, não pode estar a acontecer comigo, é mentira, é impossível. Depois vamos entrar numa fase que é a fase da raiva. Há um bocado a Sandra falou na raiva, que é um sentimento, é uma emoção negativa forte, que é porque eu? É aquela pergunta que eu acho que acompanha mais o doente com dor crónica, que é porque eu? Não é justo. Tantas pessoas e fui eu. Por isso, é difícil descobrir ou responder esta pergunta. Depois entramos naturalmente na dificuldade de responder esta pergunta do porquê eu e entramos numa fase mais depressiva. Esta fase depressiva é variável, ou seja, é diferente em cada um de nós, porque nós somos todos diferentes. Sandra, o som penso que já está melhorzinho. Ok? Então, estava a falar da parte depressiva. Está outra vez baixo? Ai, céus. Então, consegue estar mais altinho? Então, vou tentar falar um bocadinho mais alto. A minha voz também não está a ajudar. Em relação à depressão, a depressão é decorrente do processo naturalmente de negação do processo de negação e de raiva. Eu vou pedir aqui um bocadinho só para perceber o que é que se passa com o som. Ok, mais descansada. Então, centrada na depressão, que é fundamental e que anda a par de mãos dadas, é a melhor amiga, como eu costumo dizer, que é irónico, da dor crónica. A depressão é traiçoeira. Ela chega de mansinho, com uma tristeza. É uma tristeza que é normal. É normal, descobrimos que temos uma dor. Essa dor vai nos acompanhar ao longo da vida. Vai ser mais forte se entrarmos em crise. Vai amenizar, vai melhorar à partida com os tratamentos, vai piorar em algumas situações. A Ariana acabou de dizer que quando se irrita, por exemplo, a dor piora. Claro que o estado emocional, o stress e a ansiedade pioram as dores bastante. O que vai acontecer é que nós começamos a entrar num ciclo de vivência de emoções negativas, que inicialmente vão parecer normais. Até que chega a um ponto em que, como não tem uma abordagem correta, ou seja, como nos centramos só na parte física, na dor física, estas emoções negativas vão avançando de mansinho e vão tomando conta ou tomam conta de nós, até que aquele sentimento de tristeza vai começar a ficar mais intenso e vira angústia. Tristeza sem razão aparente. Até nos momentos em que temos menos dor, essa tristeza está lá. Por isso, atenção, esta fase é muito importante. Todas as fases são importantes, todas as fases de luto ou de superação da dor são
importantes, a fase da depressão é fulcral, ou seja, é muito importante. A quinta fase e última, peço desculpa, esqueci-me aqui de uma fase, saltei uma fase. Negação, não pode acontecer comigo. A raiva, porque eu, porquê? Ninguém consegue responder a esta pergunta. É uma pergunta que nós vamos trabalhando e vamos descobrindo ao longo do tempo. A fase da negociação, foi esta fase que eu me esqueci de mencionar. A fase da negociação fica entre a raiva e a depressão. Então, a fase da negociação, como o próprio nome indica, exatamente, envolve uma negociação, ou seja, nós tentamos negociar ou tentamos, negociar a nossa própria dor connosco próprios, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sei que tenho um problema grave, crónico, e temos expressões como deixe-me viver até criar os meus filhos, até os meus filhos crescerem. Isto é uma expressão que é utilizada por muitas mães ou por muitas mulheres, mas não pode não ser naturalmente associada a filhos, mas é uma fase em que nós tentamos negociar a nossa dor, a nossa condição de sofrimento. Depois vem a depressão, que já mencionei, e por fim vem a aceitação. A tal aceitação que há um bocado, a Mayra falou, a aceitação não é resignação. Não é resignação. A aceitação é o encarar, é uma forma de ver ou de encarar a dor crónica, ou seja, é uma postura perante a dor crónica. O aceitar é encarar que a nossa vida mudou e nós temos que nos adaptar às mudanças que foram impostas. Então é a própria adaptação, a forma como nós olhamos para a dor crónica, que nos vai fazendo com que nós aceitemos aquilo que ela nos impõe. Falamos há um bocado de limitações. O que é uma limitação para mim pode não ser uma limitação para vocês. Ou seja, isto é variável e é diferente de doente para doente. Para mim, se calhar, não existe qualquer tipo de problema se eu não conseguir, por exemplo, escovar ou pentear o meu cabelo, que às vezes acontece, porque tenho dor. Pode não ser um problema, para algumas de vocês pode ser um drama. Okay? Por isso, nós vamos arranjando estratégias para encarar ou para superar estas limitações. Isto é o aceitar, é o adaptar, é o relativizar, é o desfocar da dor. É, por exemplo, utilizar o humor para lidar com a dor. Essa foi uma característica que eu fui desenvolvendo, por exemplo. É uma característica que ajuda a brincar com as nossas próprias limitações. Quem é que aqui que esteja a assistir usa o humor para a piada e se ri das próprias limitações? Parece ridículo, mas é um processo psicológico que ajuda bastante. Vocês utilizam muito aí a risoterapia, agora aqui em Portugal também. Consideram que o riso, a forma de encarar as limitações de uma forma mais didática e mais alegre, ajuda? Sim, será? Pronto. Eu faço imensas... Ora bem, servo de voz,
Lá está, o deboche é um termo que eu não sei se é similar a fazer piada. As palavras são um bocadinho diferentes. Eu, quando digo humor, é brincar. Por exemplo, eu digo aqui na cidade do Porto, onde eu vivo, tem muita neblina, muito nevoeiro, tem muita umidade. Então, em dias de muita umidade, eu costumo brincar e dizer que não aguento do meu reumático, por exemplo. É só um exemplo, mas tem imensas piadas. Uh, quando consigo, quando consigo rir de mim própria, é muito melhor. Funciona muito melhor. Pode parecer um bocadinho loucura perante os outros, mas funciona. Então, Ariane, deboche é a mesma coisa que sarcasmo. Sarcasmo é aqui ironia. Sim, podemos ser irónicos também. Se bem que o sarcasmo ou a ironia tem um toquezinho um bocadinho mais negativo. Eu, quando falo em piada, é piada para rir mesmo. Eu faço, e digo muitas vezes, e utilizo cá em casa com o meu marido imensas piadas, e eu ri. Tem que ser. Eu costumo rir para não chorar. Eu acho que ajuda bastante. Fui desenvolvendo ao longo do tempo e já consegui usar em situações extraordinárias, por isso acreditem que funciona mesmo. Então, quem é que concorda com a expressão nós somos aquilo que sentimos? Nós somos realmente aquilo que sentimos? Concordam? Discordam? Eu vou adiantando a resposta, somos. Nós, a partir do momento em que temos realmente consciência das nossas emoções e do impacto das nossas emoções na nossa vida, nós conseguimos, através desta consciencialização, conseguimos corrigir a maneira como encaramos determinadas situações. Ou seja, conseguimos alterar a forma como nos relacionamos com o mundo, connosco próprios, com o nosso próprio mundo e com o mundo que nos rodeia. Por isso, nós temos uma coisa que poucos querem assumir, que é, nós temos a responsabilidade, nós somos responsáveis por aquilo que sentimos e por as nossas emoções. Só nós é que somos. Ou seja, assumir esta responsabilidade é fundamental. E agora vocês perguntam, como é que eu vou assumir a responsabilidade do que eu sinto, das minhas emoções, quando sofro tanto? Como? Existem um conjunto de estratégias, são difíceis, não são imediatas, têm que ser muito trabalhadas e nem sempre é possível assumir esta responsabilidade. Mas é fundamental termos consciência que temos que a ter. Mais ninguém pode ter ou pode influenciar a forma como nós nos sentimos e a forma como nós geramos as nossas emoções. Ou seja, nós temos que aprender a proteger-nos de quem nos rodeia, apesar de tudo, para estarmos em constante reequilíbrio emocional. Concordam comigo? Por isso, é precisamente com este pensamento e com este assumir de responsabilidade que nós vamos perceber que os nossos dias são feitos um de cada vez. Ou seja, os nossos dias vão ser feitos de pequenas vitórias. Ao fim de cada dia, nós vamos somar as pequenas vitórias que conseguimos conquistar
durante o dia. E uma vitória para nós pode ser, por exemplo, conseguir arrumar uma divisão da casa. Pode ser uma vitória. Uma vitória para nós pode ser, uma pequena vitória, dar uma caminhada ou caminhar 5 minutos. Ir ao supermercado e carregar uma sacola, conforme vocês dizem, só uma. Isto são pequenas vitórias que ao longo do dia nós temos que somar. E no dia seguinte vamos conquistar outras maiores, mais pequenas. Ao final do dia temos sempre que fazer o balanço das vitórias que fomos conseguindo. É assim que nós nos vamos conquistar a nós mesmos. Somos nós que temos que perceber as vitórias que vamos conseguindo, ou as capacidades que nós temos. Ariane está com uma cara assim de dúvida. Coloquem questões e a vossa opinião, porque é importante eu ter o feedback. Se estão a perceber, se não estão a perceber, se estou a conseguir comunicar de forma eficaz. Ok, tá. Estamos aí bem. É isso, Sandra, precisamente. As vitórias não são grandes, foi precisamente o que eu disse. São pequenas vitórias, simples, coisas muito simples, que nós temos que aprender a somar. Ou seja, o todo vai ser feito do somatório das partes. E é precisamente isso que faz com que nós nos conquistemos a nós mesmos e conseguimos, e faz com que nós tenhamos a capacidade de ultrapassar precisamente esses limites. Por isso é muito, muito importante conquistar vitórias pequeninas, uma a uma. Não existem vitórias nem grandes nem pequenas, em termos de dimensão, mas em termos de significado existem. Fatores que influenciam a dor. Falamos há um bocado, a Mayra já falou um bocadinho dos fatores que afetam a dor ou aumentam. E quando falamos de afetar a dor, falamos de potenciar a dor, de aumentar a dor. Há um bocado a Ariane disse que quando se irritava ficava com muita dor. O fator stress e ansiedade são muito prejudiciais, ou seja, são bastante negativos para a dor. O que é importante fazer em situações de ansiedade, em situações de stress? Respirar, ou seja, controlar a respiração. As tais técnicas de respiração que são utilizadas, nem sempre é possível fazê-lo, mas temos que aprender. Ou seja, é ir pausando a nossa forma a nossa reação, ou seja, ir começando a travar a escalada da ansiedade, ok? O que nós podemos fazer também é, e isto aqui é utilizado, esta técnica é utilizada em psicoterapia. Uma das técnicas utilizadas em psicoterapia é o registro de situações de ansiedade. Ou seja, o que é que podemos numa consulta, propor a quem sofre de ansiedade? Fazer um registro simples, num papel, da situação que gera ansiedade. Podemos classificar a ansiedade numa escala de 0 a 5 e a forma, por exemplo, como ultrapassamos essa situação ansiogénica ou de stress. Isto é uma das formas de ir registando. É importante para o psicoterapeuta. Quanto mais informação nós dermos a quem nos acompanha, também mais ajudamos no diagnóstico ou no acompanhamento do nosso problema. É
é importante também para nós. Se nós fizermos o registro das situações que nos... Exatamente, Ariane, como um diário. É um diário de bordo. Se nós fizermos o registro das situações, nós vamos ganhar consciência daquilo que nos provocou ansiedade ou stress, a forma como fomos sentindo de uma forma mais psicométrica, numa escala de 0 a 5, essa mesma situação de ansiedade ou de stress e a forma como ultrapassamos. Se calhar num momento não vai ter muito sentido, mas depois, ao ler e ao reler, vamos verificar as evoluções ou os retrocessos nesse processo de lidar com a ansiedade. É importante também conversar, comunicar, pedir ajuda em situações de ansiedade, e eu já percebi que aqui no grupo são relatadas situações de ansiedade, já foram mencionados ataques de pânico também. É importante comunicar com quem nos rodeia. É importante os outros perceberem alguns comportamentos que nós temos. Ok? E é importante também procurar ajuda de profissionais, porque as situações, por exemplo, de ataque de pânico que foram relatadas aqui no grupo são situações já extremas ou já agudas de má gestão da ansiedade. Por isso, procurem ajuda. Não existe qualquer tipo de problema em pedir ajuda. Não é um sinal de fragilidade, é um sinal de força. É importante terem consciência. Outro fator que influencia bastante ou potencia a dor crónica é a depressão. Já falamos sobre ela. Ela anda de mãos dadas com a dor crónica. Esta é uma expressão um bocadinho triste, um bocadinho forte também, mas é realista. E com a depressão nós desenvolvemos ainda mais emoções negativas e mais dificuldades. Ou seja, com sintomatologia depressiva nós vamos ter dificuldade em concentrar-nos. Ou seja, dificuldade de concentração. Nós não vamos conseguir perceber aquilo que nos dizem à primeira vez. Vamos perguntar várias vezes, porque nos esquecemos. Não vamos conseguir manter o foco. Por isso, dificuldade de concentração. E, consequentemente, de memória. Passamos a ficar esquecidos, desmemoriados, conforme vocês dizem. E isso é muito complicado de gerir a nível pessoal, familiar e a nível laboral também. Bastante impactante. Podemos ter em situações mais extremas pensamentos de morte ou suicídio. Isto é um tema que foi muito falado no mês de setembro. É um tema que tem que ser falado em setembro, outubro, novembro e em todos os meses do ano. Ou seja, o suicídio é uma realidade e é uma realidade diária. Em situações extremas depressivas, o suicídio acaba por acontecer. Por isso acaba por ser um problema pessoal e se calhar agora mais social até. É importante todos nós estarmos atentos a expressões, a sinais, a comportamentos que indiquem que alguém perto de nós possa vir a fazer ou a cometer um ato de suicídio. O nosso comportamento, quando estamos deprimidos, também muda. Ou seja, nós perdemos a vontade ou perdemos a capacidade de buscar coisas que nos deem exatamente prazer. Ou seja, passamos a não ter ou a perder essa motivação para procurar prazer e começamos a ficar inquietos,
facilmente irritáveis e a ter tendência para nos isolarmos de tudo e de todos. Os sentimentos são fundamentalmente tristeza. Eu volto aqui a mencionar a culpa porque ela é de facto transversal a todo o processo de vivência da dor. Naturalmente um vazio interior. Nós, eu não sei se esta expressão é utilizada aí no Brasil, mas nós ficamos esvaziados na alma. Então fica muito complicado manter o otimismo. O pessimismo começa a ganhar volume, a ansiedade e depois a desesperança ou a falta de esperança, que é a mesma coisa. O nosso corpo também começa a dar sinais, ou seja, começamos a sofrer de insónia ou, em casos mais extremos, excesso de sono, dependendo do tipo de problemática de dor crónica. A fadiga e a falta de energia são também sinais depressivos e as alterações de apetite e perdas de peso. Então, eu estou a ver que a Alessia, a Sandra, ok. Vocês estão a falar lá está, da importância das equipas multidisciplinares. É complicado procurar, nós tentamos procurar, mas é difícil reunir os profissionais de saúde necessários para intervir na dor crónica. Por isso, eu acho que devemos valorizar sempre e cada vez mais este tipo de associações como a Abra Fibra, porque reúnem profissionais especializados que dedicam o seu tempo precisamente a tentar psicoeducar ou treinar alguns conceitos sobre a dor crónica. É importante, se tivermos acesso à informação e aos profissionais, procurar por eles e valorizar, por exemplo, associações ou associações como a Abra Fibra. Voltando aos fatores que influenciam grandemente a nossa dor. Baixa autoestima. Eu não sei o que é que vocês consideram, o que é que vocês acham. Vocês acham que uma baixa autoestima influencia ou não? Com uma baixa autoestima nós temos falta de confiança em nós mesmos, medo de rejeição, consequentemente tendência para o isolamento, mais dificuldade em reconhecer as nossas emoções e as nossas conquistas. Aqui a baixa autoestima é muito importante. Se existe uma relação direta na influência da dor, não existe, mas é uma influência para aquilo que nós sentimos, para a identificação daquilo que nós sentimos. Outro fator importante e que foi falado há um bocado foi o fator sono. Eu queria focar especialmente o sono como um agente modulador na nossa vida. Ou seja, o sono, um adulto deverá dormir mais ou menos, William, um adulto deverá dormir mais ou menos 8 horas. São raríssimas as pessoas que conseguem cumprir estas 8 horas por diversos fatores. Muito trabalho, dinâmicas diversas,
porque a dor muitas vezes não permite e não deixa dormir as 8 horas, naturalmente, mas as pessoas esquecem que o sono interfere diretamente e existem artigos científicos que comprovam que o sono tem uma influência direta no nosso sistema imunitário. Ou seja, a ausência de sono vai fazer com que o nosso organismo perca a capacidade de se proteger de forma tão eficaz e vai alterar a nossa capacidade cognitiva, vai alterar as nossas emoções, vai alterar o nosso comportamento. A nível comportamental existe uma alteração significativa, ou seja, vai alterar todas as nossas dimensões. Dimensão psicológica, emocional, dimensão social, ou seja, todas as dimensões vão ser influenciadas pelo sono. Ok? Por isso, dormir é uma coisa fundamental. Quais são os benefícios do sono? Quem é que me quer referir ou mencionar benefícios do sono? Então, vamos lá, participar. Uma das coisas que nós nos esquecemos, dormir 8 horas é fundamental, por exemplo, e vou falar de um fator físico, é fundamental para o nosso sistema cardiovascular, ou seja, para o nosso coração, para o funcionamento do nosso coração, ou seja, da máquina que nos mantém vivos. Isto é um fator positivo. Exatamente, tranquilidade, ou seja, vai baixar os nossos níveis de ansiedade. E se baixa os nossos níveis de ansiedade e de stress, vai então originar menos dores. Exatamente, concentração. Concentração muda. Nós estamos mais focados, precisamente. Sim, sim, a participar. Estou a gostar mais. Por isso, o sono é extraordinariamente importante em todos os nossos processos, sejam processos neuropsicofisiológicos, seja emocionais. Eu vou separar aqui um bocadinho o neuropsicofisiológico do emocional, ok? Sandra, exato. Humor, a libido também. Relacionamento, exatamente. Ou seja, um ponto importante que a Sandra agora focou, que eu acho que é muito importante, que é a influência que o sono tem no nosso humor, claro, mas também na nossa libido. A nossa libido é diretamente afetada quando temos problemas de dor crónica pela vivência da dor, 24 sobre 24 horas, e depois também pela medicação que tomamos. Ou seja, há uma alteração, a libido é completamente alterada, ou seja, nós perdemos a capacidade perdemos ou diminuímos grandemente a capacidade de obter prazer sexual, neste caso, com a medicação que temos que tomar. Em primeira linha, a medicação antidepressiva e depois a medicação específica para o tipo de dor. Falo, por exemplo, de medicação que é utilizada para a dor neuropática, ou os imunomoduladores, ou como vocês aí também designam, a medicação biológica. Tem uma influência direta na produção da libido, naturalmente. Por isso, Sandra, ótimo apontamento. Ametista, Alessia, como é que nós podemos dormir melhor? Ora, dormir melhor é um exercício complicado. Nós temos que ganhar rotina.
o sono exige rotina. O que é isto de rotina? Rotina no sono é... Nós temos que pensar desta forma. Nós temos uma rotina para uma dinâmica para levantar e trabalhar, fazer as nossas, quando conseguimos naturalmente, ter as nossas dinâmicas diárias. Para dormir, nós também temos que estabelecer dinâmicas, ou seja, fatores que podem ajudar a melhorar o sono. Por exemplo, alimentação. Isto é uma parte que provavelmente o William, porque ele faz uma ótima abordagem também sobre a alimentação, porque a esposa Ryan também é nutricionista, então dá sempre aquele toque de excelência, mas a alimentação influencia grandemente o sono. Ou seja, à noite, antes de irmos dormir, evitar alimentação ou comidas mais pesadas, bebidas alcoólicas, tudo aquilo que possa ser fator excitatório para o nosso organismo. Ou seja, refeições leves que não envolvam um grande funcionamento aqui do nosso sistema digestivo, nem influenciem a nossa capacidade de estarmos mais ou menos vigilantes. Por exemplo, tomar café à noite. Em algumas pessoas não tem grande influência, mas noutras tem bastante influência. Por isso, comidas leves, evitar bebidas alcoólicas, cafés, por exemplo. Estamos a falar de nutrição, estamos a falar de alimentação. Outra coisa que é bastante importante, e isto entrar no ritmo ou numa dinâmica, na dinâmica do sono, evitar antes de ir para a cama ou antes de ir dormir, ver, por exemplo, televisão. Não estar exposta ao computador, televisão e telemóvel. A maior parte das pessoas desconhece, mas nós temos a visualização. Foi provado cientificamente que meia hora antes de dormirmos, nós não devemos estar expostos a qualquer tipo de estímulo visual que esteja relacionado com TV, computador e telemóvel. Porquê? Este estímulo visual vai interferir com uma gama de eletromagnética do nosso cérebro, que é chamada a gama azul, que vai ser altamente excitatória, ou seja, nós, se conseguirmos inibir essa absorção do nosso organismo dessa gama de estímulos, nós vamos melhorar em muito o nosso sono. Por isso, antes de ir dormir, não telemóvel, celular, exatamente, celular não, TV não e computador, laptop também não. Isto são coisas simples, pequeninas. Outra coisa que nós podemos fazer, então, refeições leves, a ausência de estímulos visuais, técnicas respiratórias, deitados de uma forma serena, de uma forma calma, respirar profundamente, de forma compassada, para diminuir o nosso ritmo e os nossos níveis de ansiedade. E depois existem outras técnicas que funcionam para algumas pessoas, posso falar por mim, que são, por exemplo, a audição de alguns sons ligados à natureza, por exemplo, sons serenos,
que normalmente nos levam a um estado de relaxamento que favorecem o sono. Por isso, à pergunta que fizeram, dicas para dormir melhor, nunca se esqueçam que dormir é como trabalhar. Exige rotina, ou seja, nós temos que assumir a responsabilidade de criar rotinas no nosso sono, ok? O sedentarismo, o que é isto de ser sedentário? É de nós nos acomodarmos, ok? O William e o Lucas vão falar sobre isto. Nós não podemos parar. Parados dói mais. E de facto o exercício físico é fundamental. Aqui em Portugal há uma crescente, por exemplo, de crianças com obesidade, ou seja, há cada vez mais crianças a sofrer de obesidade. Isto é um sinal de alerta. É um sinal de que alguma coisa não está a funcionar bem. Eu sei que no Brasil só 60% da população adulta não pratica qualquer tipo de atividade física e no dia a dia não tem dinâmicas saudáveis de exercício físico e são sedentários. Isto é bastante mau. E eu sei que vocês vão dizer que com dor é difícil fazer exercício físico. O William e o Lucas vão abordar isto de uma forma fantástica. Quando falamos de exercício físico, falamos de exercício físico adequado a cada situação. Nós somos todos diferentes. Ou seja, falamos de uma simples caminhada ou de um exercício que envolva respiração e mobilidade, falamos de relaxamento muscular também, falamos de extensões, ou seja, de alongamentos, coisas simples que depois podem, à medida que vamos controlando a dor, podemos ir aumentando. Tudo que for movimento vai favorecer vai ter um efeito positivo na dor. Muito embora seja difícil compreender, acreditem que é pior quando estamos parados, ok? Por isso, sedentarismo, não. Nada de ser sedentário, tudo a mexer de uma forma adaptada, ok? O William e o Lucas amanhã também domingo também vão abordar como é que nós podemos combater o sedentarismo com atividade física. Eu vou mencionar que a atividade física tem uma forte influência a nível psicológico, cognitivo, biológico e social. Psicológico favorece positivamente a nossa capacidade motiva-nos para sensações positivas, ou seja, nós vamos estar naturalmente mais suscetíveis a procurar situações prazerosas que nos deem prazer. A nível cognitivo, vai melhorar a nossa capacidade de concentração, manter o foco, memória, ou seja, vai favorecer o nosso funcionamento cognitivo. Biológico, ajuda naturalmente e estimula o nosso sistema imunitário e, como é óbvio, cria toda uma dinâmica de reequilíbrio interno, social, porque nos tira do isolamento. Então, existe um sem número de benefícios para praticar exercício físico. Exatamente, domingo, Sandra, às 4 horas, às 16 horas aí do Brasil, aqui são mais 3 horas, com o William e o Lucas. Exatamente. Então, porque é que é fundamental a psicoeducação na dor? Ou o treino na dor crónica?
porque é fundamental nós conseguirmos compreender ou aprender a lidar com a dor e tentar perceber e ganhar consciência sobre as nossas ideias, as nossas memórias. Isso, Ariane. Imunitário e imunológico. Ok, obrigado. Isto é uma aprendizagem conjunta. Obrigado. O que eu estava a dizer, a psicoeducação é muito importante. É importante que nós consigamos compreender tudo aquilo que influencia a nossa forma de estar e a nossa forma de pensar e de sentir. Ou seja, as nossas ideias, as nossas memórias, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Tudo isto vai influenciar o nosso sofrimento emocional. Por isso, da nossa parte, da parte dos profissionais de saúde, há uma responsabilidade acrescida para psicoeducar, para treinar doentes com dor crónica para o que é a dor crónica. Em que é que isso consiste? Okay? Como é que nós podemos desconstruir conceitos ou ideias pré-concebidas sobre dor crónica? Por exemplo, um dos grandes desafios dos doentes com dor crónica é, por exemplo, as ideias pré-concebidas que as pessoas que o rodeiam têm. Comentários como, por exemplo, ai, tão bonita, tão nova, coitada, e já com problemas assim, problemas de velhinhos, não é? Isto é uma expressão que é muito utilizada, ou já com uma doença de velho. Isto é uma expressão aqui muito utilizada em Portugal. Ou, está com ótima cara, com ótimo aspecto, nem parece que é doente, por exemplo. Ou, já no âmbito laboral, comentários como é muito nova para deixar de trabalhar. Isto são comentários que são altamente ofensivos, que são complicados de gerir. Eu não sei se as expressões não devem ser as mesmas, naturalmente, mas todas as pessoas que têm dor crónica passam por este tipo de comentários ou por este tipo de ideias que existem na sociedade sobre uma dor que não se vê. A dor crónica pode ser visível e é visível muitas vezes, até porque em algumas situações tem influência porque acarreta um conjunto de deformações, mas muitas vezes não é visível. Então estamos aqui a falar de uma dor que não dá para comprovar e que as pessoas colocam constantemente em causa. E então ideias como é preguiçosa, aquilo é manha, ela é traiçoeira, faz aquilo para chamar a atenção, são coisas que são ditas e repetidas e são um verdadeiro desafio para quem tem dor crónica. É muito difícil mudar quem nos rodeia. Teremos que começar pelo possível, que é temos que nos mudar a nós próprios. Ou seja, o que é que eu, Daniela, que tenho um problema de dor crónica, posso fazer perante um comentário destes? Aceito? Não aceito? Respondo? Relativizo? Utilizo o humor? Então, eu já passei por todas as fases. Já baixei os olhos com vergonha e culpa, já confrontei, já utilizei o humor, a ironia, o sarcasmo, conforme a Ariana há um bocado falou,
entre muitas outras. E isto, a forma como nós vamos encarando estes comentários, sim, aqui também, Sandra, Maria das Dores, sim, algumas vezes, mas lá está, eu sou um bocadinho aguerrida, eu não gosto mesmo desse tipo de comentários, e então a minha atitude perante esses comentários vai variando entre a confrontação, que é não, eu não vou permitir que, lá está, aquilo que nós falamos há um bocado, das nossas emoções. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto. Ninguém tem o direito de interferir naquilo que eu sinto. Mas eu também não vou levar desaforo para casa. Então, eu prefiro confrontar ou utilizar o humor, que normalmente funciona porque a pessoa perde completamente as defesas e fica sem perceber. Sem perceber a atitude. Por isso, são comentários que são ferozes e são agressivos e com os quais nós temos que lidar diariamente. Por isso é importante a nível psicoterapêutico trabalhar com o doente que tem dor crónica esta percepção daquilo que ele sente, daquilo que o fazem sentir também, e desconstruir estas crenças que, se não forem desconstruídas, vão ganhar uma dimensão dentro de nós uma dimensão complicada depois de gerir. Ariane, sim, não sei, aqui em Portugal há muita, olha, vou utilizar o termo da ametista, há muita ignorância em relação a bastantes temáticas. A dor crónica é um bebê, é um neném, comparado com a abordagem que vocês fazem há mais anos, há mais tempo. Cá ainda é uma criança, por isso ainda existe muito caminho para percorrer e é preciso uma atitude mais confrontativa, é preciso psicoeducar, é preciso treinar, mas também é preciso confrontar. Nós temos uma mentalidade um bocadinho pequenina em relação a alguns assuntos. A dor crónica, entre outros, é uma delas. Então, eu gostava também de mencionar novamente e reforçar a ideia de que é fundamental nós monitorizarmos a nossa dor, a forma como nós lidamos com a dor e quais são os fatores que influenciam a nossa dor. Na apresentação que eu preparei e que depois vai ser disponibilizada no link, eu tenho um esquema que pode ser utilizado e já falaram aqui em diário, já falaram aqui em precisar de saber como fazer esses registros. Então eu vou, na minha apresentação tem um exemplo de um registro que pode ser feito. Eu vou aqui buscar um bocadinho o suporte. É um registro de dia e hora, é um registro minucioso, com dia, hora, a situação, o pensamento automático, ou seja, o que é que nós pensamos imediatamente face àquele acontecimento, a emoção que isso gerou em nós, a resposta que nós tivemos, ou o comportamento que nós desenvolvemos e a forma como resolvemos. Por isso depois eu vou disponibilizar esta forma de registro, ou esta proposta de registro de monitorização comportamental. Vocês podem acrescentar ou tirar
ou tirar mais ou menos informação, mas é uma ideia que pode ser depois adaptada a cada um. Quem quiser sugestões ou ajuda pode perguntar e pode me chamar que eu ajudo naturalmente. Por isso, reforçar também as técnicas de relaxamento. Existem várias. Há um bocado aqui alguém disse que fazia pilates. Pilates, yoga continua a ser uma forma bastante eficaz de meditação. Nem toda a gente consegue fazer ou consegue focar-se para fazer pilates. Já vi aqui que alguém fazia, não me lembro agora quem mencionou, mas que fazia pilates. Pilates, dependendo do problema crónico ou de dor crónica, tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado. Sandra, estou a aguentar. Só mais um bocadinho assim. Já termino. Os exercícios de respiração são acessíveis a todos, exigem disciplina, ok? E o relaxamento muscular progressivo. O que é isto? Tem um nome muito comprido. Relaxamento muscular progressivo. Para quem conseguir fazer, tem a ver com uma coisa muito simples. Ou seja, nós contraímos e depois relaxamos o músculo. E podemos fazer isto por grupos musculares. Isso vai de uma forma sequencial, por sequência, por grupo muscular, vai instalando em nós uma sensação de bem-estar. E eu aposto que amanhã o domingo, o William vai falar disto. Para quem conseguir fazer, é bastante eficaz. Então, eu vou falar só mais de uma técnica. Prometo não vos chatear-me durante muito mais tempo. Há um bocado a Mayra falou de uma técnica que aqui nós falamos sobre, ou designamos de stop, ou seja, parada de pensamento. Isto é uma técnica de autocontrole, muito, muito útil em situações de stress, como a Ariane há um bocado falou. Ou seja, é uma técnica de autocontrole que nós utilizamos para parar os sentimentos negativos. Ou seja, nós podemos dizê-lo em voz alta, mas também podemos dizê-lo mentalmente. É uma técnica que depois eu posso, a quem quiser, posso explicar, mas é bastante útil. Tem que ser naturalmente trabalhada, mas é muito útil em pensamentos incómodos, recorrentes, ou seja, pensamentos que acontecem de forma recorrente e insistente, quando, por exemplo, estamos mais deprimidos. E vou falar só de mais uma coisinha que é fundamental. Nós precisamos de ter um sistema imunitário forte, precisamos de ter um psicológico forte, um emocional forte e precisamos de ter também uma capacidade de nos protegermos de quem interfere nas nossas emoções. Ou seja, de uma forma muito simples, de uma forma muito senso comum, não dar ouvidos às fofocas, como vocês dizem aí, nem a quem fala mal de nós. Ou seja, naturalmente que cada um sente a dor à sua maneira. A dor não é quantificável, nem é qualificável, ok? Cada pessoa sente a dor de uma forma diferente. E isso tem que ser respeitado. Nós podemos empatizar
com a dor do outro, mas temos que nos defender quando isso não acontece. Ou seja, não dar ouvidos a quem nos critica ou a quem julga e faz julgamentos sem saber o que nós sentimos ou aquilo pelo qual estamos a passar. Okay? Devemos proteger-nos também e evitar discussões, confrontos. Pensem sempre no equilíbrio. Equilíbrio, reequilíbrio. Isto é, um ciclo. Equilibramos, desequilibramos, voltamos a equilibrar. Ok? Pronto. Rir. Rir de nós mesmos. Não se esqueçam que é fundamental. Eu sei que é difícil, mas acreditem que piadinha a piadinha nós vamos conseguindo criar uma capa protetora em relação a muitos ataques que nos podem fazer e vamos desenvolver em nós uma capacidade extraordinária de resiliência. Devemos expor sempre a nossa opinião e os nossos sentimentos. Eu acho que a nossa capacidade de comunicação deve ser melhorada porque vai ter uma forte influência na nossa condição e na condição de quem nos rodeia. Comunicação é a base de todas as relações, todas. E não se esqueçam que nós comunicamos verbalmente e de forma não verbal, ou seja, a forma como nós nos colocamos fisicamente, a forma como nós falamos, a forma como nós olhamos, as expressões que nós utilizamos, são tudo formas de comunicação. Vamos desenvolver isto, vamos potenciar melhor a nossa forma de comunicação para o outro que está connosco nos consiga ver da forma mais fiel possível, ok? E vamos pedir sempre ajuda, sempre que necessário. E eu queria de facto terminar a minha apresentação, porque aqui em Portugal já são 2:15 da manhã, ou seja, aqui já tudo dorme, e queria terminar esta apresentação a agradecer a participação de todos, a dizer que tenho muito orgulho em pertencer a esta equipa de profissionais voluntários da Abrafibra. O meu não verbal acho que consegue mostrar isso. Existe muito trabalho para fazer e eu peço sinceramente que a quem quiser para pedir ajuda, lembrem-se, não é um sinal de fraqueza, ok? Reconhecer que a pessoa precisa de ajuda é a primeira forma de começar a ultrapassar e a superar a dor, porque a mudança não está em mais ninguém, está em nós próprios. Por isso eu deixava-vos com esta mensagem, espero que tenham gostado. Depois vou deixar, tal como a Mayra, o link com acesso aos slides, com proposta de exercícios, técnicas diversas. Quem tiver dúvidas pode me chamar em mensagem, sem problema. Deixem depois a vossa opinião, porque é sempre importante para melhorar situações futuras. E hoje foi um dia de percalços, foi difícil, mas aconteceu. Eu utilizo aqui uma expressão que é o fazer acontecer. Apesar de todas as adversidades e contratempos, nós temos que fazer acontecer, seja de que maneira for, ok? Por isso, no dia da manhã, se falhar, naturalmente temos que melhorar, mas nós fazemos acontecer de uma maneira ou de outra. Obrigado a todos. Dúvidas que tenham, coloquem. Obrigado pela participação. E não se esqueçam, domingo, às 16, o William e o Lucas. Beijinhos a todos de Portugal. Muito obrigado mesmo. Beijinhos.
está complicado até desligar.